Os melhores filmes dos anos 70. Recentemente saiu uma lista da IndieWire, onde ela elegeu os melhores filmes de todos os tempos, inclusive uma lista muito interessante, com alguns filmes que eu mesmo não assisti e que vale a pena muito vocês conferirem para pegar dicas. Inclusive, essa é a função da lista, tá? A função das listas são essas. Tem muita gente que não gosta de lista, porque acredita que as listas elas têm esse negócio de elencar filmes e, portanto, falar que um filme é melhor que o outro. Eu até concordo em alguma maneira, mas ainda assim eu acredito que a lista ela consegue demarcar um determinado momento de quem vota e de um determinado método. E isso eu gosto bastante nas listas. A questão é a gente ter essa compreensão do que são as listas, por que elas são criadas e como elas são criadas em determinado momento histórico. Toda lista é fruto do momento de sua realização. E fruto, sobretudo, daqueles que votam e de onde votam. Então há uma relação espaço-temporal. Quem vota, a IndieWire, por exemplo, que está localizado em um determinado local, em determinada posição geográfica específica, e que, portanto, irá, consciente ou inconscientemente, priorizar determinados filmes em relação a outros, mas que ainda assim é uma boa lista. Mas sim, já levando em consideração o que significa uma lista, o que a gente conversou até agora, eu queria trazer também a minha lista de melhores filmes dos anos 70. E aqui eu não vou parar em cada um dos filmes para falar sobre eles, tá? Até porque são 100 filmes que eu tô trazendo aqui para vocês, e por serem 100 filmes que eu vou trazer aqui para vocês, se eu parar para falar 5 minutos de cada um deles, esse vídeo aqui não vai acabar nunca. Então vamos lá. Os 100 melhores filmes dos anos 70, segundo eu. Tá bom? O valor da introdução ao cinema vai aumentar. Mas você tem até o dia 10 de outubro para assinar o curso com o valor atual. E ao assinar, você garante o valor, inclusive, para as renovações do curso. São mais de 60 aulas já disponíveis na plataforma sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo sobre cinema. E a lista das aulas você encontra na página de vendas do curso, que está no link na descrição aqui desse vídeo. E além de todas essas mais de 60 aulas, você já sabe, tem aula nova todo mês. Ah, Felipe, mas eu não vou conseguir assinar agora, o valor vai aumentar muito. Calma, se trata de um reajuste necessário, visto que o curso permanece com esse valor há muito tempo, já são muito mais aulas agora, mas não vai ser substancial. Ainda assim, é sempre importante garantir o melhor valor para o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil, até dia 10 de outubro. Em 100º lugar, Alice nas Cidades, de Wim Wenders, um dos filmes proeminentes do novo cinema alemão. Em 99º lugar, Lisa e o Diabo, de Mário Bava. Em 98º lugar, Um Sopro no Coração, de Louis Malle. Em 97º lugar, O Estranho Vício da Senhorita Vart, de Sérgio Martino. Eu adoro Sérgio Martino, filme do Diallo, tem aula sobre Diallo lá no Introdução ao Cinema. Em 96º lugar, A Força dos Sentidos, de Jean Garret, primeiro filme brasileiro da lista. Em 95º lugar, Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. Em 94º lugar, Brancaleone nas Cruzadas, de Mario Monicelli. Em 93º lugar, mais um filme do Sérgio Martino, Torso. Em 92º, mais um filme Diallo, dessa vez, O Pássaro das Plumas de Cristal, do Dario Argento. Em 91º lugar, Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick. Em 90º lugar, Alien, o Oitavo Passageiro, de Ridley Scott. Em 89º lugar, Império dos Sentidos, de Nagisa Oshima, um dos diretores provenientes da novela vague japonesa, e tem aula sobre novela vague japonesa onde? Na Introdução ao Cinema. Em 88º lugar, mais um filme do Sérgio Martino, e esse aqui, o melhor título de filme na história do cinema. Seu Vício é um Quarto Fechado e Só Eu Tenho a Chave. Maravilhoso. Em 87º lugar, O Preço do Triunfo, de Jean Troel, filme com a Liv Ullmann, maravilhoso. Em 86º lugar, Valery e Sua Semana de Deslumbramentos, da novela vague tcheca, dirigido por Jaromír Jiřiš. Não sei falar o nome dele. Mais um dos diretores mais importantes do movimento. Em 85º lugar, Nosferatu, do Werner Herzog, mais um dos diretores importantes do novo cinema alemão. Em 84º lugar, O Despertar da Besta, de José Mujica Marins, mais um filme brasileiro, e o primeiro do Marins. Em 83º lugar, Banho de Sangue, de Mário Bava, mais um dele também. 82º lugar, Solaris, de Andrei Tarkovsky, União Soviética. 81º lugar, Comboio do Medo,
de William Friedkin. Esse que é um dos ditos filmes responsáveis pelo fim da nova Hollywood, não porque é um filme ruim, mas porque é um filme que deu prejuízo dentro daquele contexto. Inclusive tem aula sobre nova Hollywood lá na Introdução ao Cinema também. Em 80º lugar, Tubarão, de Steven Spielberg. Em 79º lugar, A Garota das Flores, do Hack Pack, filme da Coreia Popular. Em 78º lugar, A Vida de Brian, filme do grupo Monty Python, dirigido pelo Terry Jones. 77º lugar, Obsessão, do Brian De Palma. 76º lugar, A Última Noite de Boris Grushenko, do Woody Allen. 75º, Profissão Repórter, do Michelangelo Antonioni. 74º, mais um filme do José Mujica Marins, Exorcismo Negro, esse que é o novo pesadelo do José Mujica Marins, ou melhor, o novo pesadelo é o Exorcismo Negro do Wes Craven. Em 73º lugar, Zombie, do Lúcio Fulci, filme que tem uma briga de um zumbi contra um tubarão. É isso. Em 72º, Mulher, Mulher, de Jean Garret. 71º, Os Homens que Eu Tive, de Teresa Trautmann. 70º, A Conversação, de Francis Ford Coppola. E agora vai ser assim, gente. 69, Sem Essa Aranha, Rogério Sganzerla. 68, Suspiria, do Dario Argento, mais um filme do Dario Argento. 67, Os Filhos do Medo, de David Cronenberg. 66, Ciúme à Italiana, de Ettore Scola. 65, Mar de Rosas, de Ana Carolina. E agora vai ser sequência de filme brasileiro, tá? Porque em 64 nós temos A Casa Assassinata, de Paulo César Saraceni. Em 63, Memórias de um Estrangulador de Loiras, de Júlio Bressani. Tem aula sobre cinema marginal lá na Introdução ao Cinema. E em 62, As Deusas, de Walter Hugo Cury. E agora a gente volta pro novo cinema alemão com As Lágrimas Amargas, de Petra von Kant, do Fassbinder. E agora a gente segue na Alemanha, mas dessa vez a Alemanha Oriental, com A Lenda de Paul and Paula, de Rainer Carroll. 59, Coffee, de Jack Hill. 58, A Ilha dos Prazeres Proibidos, de Carlos Reichenbach. 57, O Massacre da Serra Elétrica, de Tobe Hooper. 56, O Joelho de Claire, de Eric Romer. 55, Hausu, de Nobuhiko Obayashi. 54, Os Imigrantes, do Jean Troel, o primeiro filme daquele New Land que eu falei lá atrás, O Preço do Triunfo, com a Liv Ullmann e Max von Sydow. 53, Walkabout, de Nicolas Roeg. 52, Ensaio de Orquestra, do Federico Fellini. 51, O Homem de Palha, de Robin Hardy. 50, Como Era Gostoso Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos, filme brasileiro que estava presente na lista da IndieWire, diga-se de passagem. 49, F for Fake, do Orson Welles. 48, A Filha de Ryan, do David Lean. 47, São Bernardo, do Leon Hirschman. 46, O Poderoso Chefão 2, de Francis Ford Coppola. 45, Chinatown, de Roman Polanski. 44, A Dama do Lotação, de Neville de Almeida. 43, Palácio dos Anjos, de Walter Hugo Cury. 42, mais um filme do novo cinema alemão, A Guerra e Cólera dos Deuses, de Werner Herzog. 41, Purgatório Heróica, de Yoshishi Yoshida, um dos meus diretores favoritos da novela vague japonesa, e tem aula sobre novela vague japonesa no Introdução ao Cinema. Esse que é um dos filmes mais estranhos que eu já assisti, em termos de estético, em termos de enquadramento. Maravilhoso. Sonata de Outono, de Ingmar Bergman, é o nosso 40º lugar. Em 39º lugar, O Açougueiro, de Claude Chabrol. 38º lugar, A Última Ceia, de Tomás Gutierrez Aleia, filme cubano. 37º lugar, Sambizanga, de Sara Moldoror, filme angolano, maravilhoso. E assim, eu já posso dizer que Sérgio Martino é o diretor que mais aparece aqui na lista, porque nosso 36º lugar é Todas as Cores do Medo, de Sérgio Martino. Em 35º lugar, O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Em 34º lugar, Tokiboki, A Viagem da Hiena, de Mambete, filme senegalês maravilhoso. 33º lugar, Derzu Uzala, do Akira Kurosawa. 32º lugar, Uma Mulher Sob Influência, do John Cassavetes. 31º lugar, A Ascensão, de Larissa Sheptko, também mais um filme soviético. Em 30º lugar, Compasso de Espera, de Antunes Filho, filme brasileiro. 29º lugar, O Fantasma do Paraíso, de Brian De Palma. 28º lugar, Dawn of the Dead,
de Jorge Romero. Em 27º lugar, Nós Que Nos Amávamos Tanto, de Ettore Scola, filme lindíssimo, que fala um pouco sobre a história do cinema italiano. E eu fiz um vídeo sobre isso recentemente aqui no canal, vai lá conferir. Em 26º lugar, O Amuleto de Ogum, de Nelson Pereira dos Santos. 25º lugar, Stalker, Andrei Tarkovsky. 24º lugar, O Discreto Charme da Burguesia, do Luis Buñuel. 23º lugar, As Mil e Uma Noites, do Pasolini. Lindo, Pasolini é maravilhoso. 22º lugar, Cenas de um Casamento, do Ingmar Bergman. Live Uma, assim, gente, Live Uma. Só isso. 21º lugar, um filme sobre como a criança lida com a morte, um filme maravilhoso do Vitor Erice, O Espírito da Colmeia. Vai contar a história de um cinema itinerante que chega num vilarejo na Espanha franquista e essa criança vê pela primeira vez Frankenstein e entra num dilema moral. Por que o Frankenstein matou aquela menina? 20º lugar, Cães Raivosos, do Mário Bava. Mais um filme do Mário Bava aqui, hein? Em 19º lugar, mais um filme de terror. Black Christmas, do Bob Clark. Em 18º lugar, mais um filme brasileiro e mais um filme de Rogério Ganzerla, Copacabana, Mon Amour. Em 16º lugar, O Segredo do Bosque dos Sonhos, de Lucio Fulci. Lindo demais. Em 16º lugar, um documentário da Chantal Akerman, News from Home. Em 15º, Andrei Tarkovsky, mais uma vez, agora com Espelhos. Em 14º, mais uma vez, Anna Torrent, fazendo uma criança que precisa lidar com a morte e agora Cria Corvos, de Carlos Saura. Em 13º lugar, mais um filme do Giallo, que tem aula na introdução ao cinema, Uma Lagartixa num Corpo de Mulher, Lucio Fulci. 12º lugar, mais um filme de Chantal Akerman, Jeanne Dielman. 11º lugar, Excitação, de Jean Garret. 10º lugar, Carrie a Estranha, de Brian De Palma. Em 9º lugar, Amor à Tarde, de Eric Romer. Em 8º lugar, Eu, Tu, Ele e Ela, de Chantal Akerman. Em 7º lugar, uma surpresa pra mim, porque foi o 2º lugar da lista da IndieWire, Salò, de Pier Paolo Pasolini. Lindo demais esse filme. Eu não sei se dá pra dizer que é lindo, mas... porque eu acho que... né? Mas foda, muito foda. Em 6º lugar, O Franco Atirador, de Michael Cimino. E agora a gente começa a entrar no top 5, hein? O que será que tá aqui no top 5? Me diz nos comentários qual é o seu top 5 de melhores filmes da década de 70. E o meu 5º lugar é O Exorcista, de William Friedkin. Incrível. Em 4º lugar, Gritos e Sussurros, de Ingmar Bergman, que era o meu 3º lugar até pouco tempo, porque eu assisti a um filme e esse filme desbancou Gritos e Sussurros. Que filme é esse? E esse é o momento que a gente entra no pódio. Top 3. Medalha de bronze. O filme que desbancou Gritos e Sussurros. Um Dia Especial, de Ettore Scola. Sophia Loren contracenando com Marcello Mastroianni, dois dos grandes atores italianos, duas lendas do cinema italiano, num filme que vai contar a história de vizinhos de janela no momento da visita de Hitler à Itália fascista, e a rádio está sempre tocando no fundo, e eles se encontram ali, e há esse melodrama, esse contato entre duas pessoas que vão se conhecendo aos poucos. Ela tem uma família, meio As Pontes de Madison, sabe? Ela tem uma família. Ele é uma pessoa que é meio misteriosa. Eu não quero dar mais spoiler do que isso. Inclusive eu quero fazer um vídeo aqui no canal sobre esse filme. Maravilhoso. Um Dia Especial. Em 2º lugar, não poderia ser diferente, mais um giallo, agora Dario Argento, Profondo Rosso. Ah, Felipe, mas eu já sabia qual seria o seu 1º lugar, não precisava falar e etc. Eu sei que eu sou previsível muitas vezes aqui com vocês, mas eu tenho que seguir com aquilo que eu acredito, né? E esse aqui não só é o meu filme favorito da década de 70, como é um dos meus filmes favoritos da história. Eu diria que é até meu 2º filme favorito da história do cinema. Então não poderia deixar de botar aqui, né? Ato Final, de Jerzy Skolimowski. Se você não sabia que esse era o 1º lugar, você não está acompanhando esse canal. Então tá faltando você acompanhar mais os vídeos aqui. Então, Ato Final, esse que foi dito por David Lynch como o único filme em cores que merece ser visto. Não sei se eu concordo com a afirmação dele, mas é uma afirmação forte, que pode ser importante para você conferir o vídeo, conferir o filme, né? Vai lá, assiste Ato Final, Jerzy Skolimowski. 75. E agora eu quero trazer algumas curiosidades sobre a nossa lista de melhores filmes da década de 70 para vocês. Primeira curiosidade. Foram 20 países diferentes selecionados na nossa lista. São eles em ordem de número de filmes selecionados, tá? Primeiro lugar, Itália,
com 21 filmes, Brasil, 19 filmes, Estados Unidos, 17 filmes, França, com 5 filmes, Reino Unido, 5 filmes, Suécia, 5 filmes, União Soviética, 5 filmes, Alemanha Ocidental, 4 filmes, Japão, 4 filmes, Bélgica, 3 filmes, Espanha, 2 filmes, Alemanha Oriental, 1 filme, e daqui por diante só país com filme. Angola, Coreia Popular, Cuba, Nova Zelândia, Polônia, Senegal, Tchecoslováquia e Canadá. Dentre os diretores que mais apareceram na lista, nós temos Francis Ford Coppola, com 4 filmes, Sérgio Martino, com 4 filmes, Chantal Akerman, 3 filmes, Brian De Palma, 3 filmes, Lúcio Fulci, 3 filmes, Dario Argento, 3 filmes, Ettore Scola, 3 filmes, Mário Bava, 3 filmes, Andrei Tarkovsky, 3 filmes, Ingmar Bergman, 3 filmes, Jean Garret, 3 filmes, e daí por diante só quem tem 2 filmes. E dentre os atores e atrizes, a mais escalada nos filmes da década de 70, ela, Liv Ullmann. Só ela. Então é isso. Curtiu o vídeo? Me diz aqui nos comentários quais são os seus filmes favoritos da década de 70. Seus 5 filmes favoritos.